Então, meus amigos, vamos continuar aí, então, nosso estudo do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo. E aquilo que eu falei para vocês, é uma análise em conjunto, né? Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Então, aqui é uma regra muito conhecida. E ainda traz outra regra, a própria Constituição Estadual de São Paulo. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo e emprego na carreira. Então, aqui é muito interessante, que são garantias, né? Já vou explicar, mas a Constituição diz sobre isso. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Diz lá também no artigo 37, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo, emprego na carreira. Então percebam o seguinte, que a diferença entre a Constituição Estadual e a Federal está no inciso 3, onde, lá no inciso 3 da Constituição Estadual de São Paulo, traz uma expressão muito mais ampla, traz a expressão: a nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Só para a gente compreender que pode ser levado em prova, na hora da prova, mas enfim. Então, a Constituição Estadual de São Paulo, obedecendo aquilo que a Constituição Federal diz, a regra é que o concurso será de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Só que as pessoas confundem esse prazo de quando inicia o prazo da contagem dos 2 anos. O prazo da contagem de 2 anos inicia-se a partir do quê? Inicia-se a partir da homologação do resultado final. Não é a partir do edital que é publicado, mas sim da homologação final. Então o concurso pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. A realização do concurso. Mas a partir da homologação do edital, aí posso dizer o quê? Que o concurso começa a contar a validade do concurso. Que nem aconteceu comigo, está acontecendo comigo, diga-se de passagem. Fui aprovado no concurso para juiz, né? Todo mundo sabe, os alunos sabem, para Rondônia, estado de Rondônia. O resultado foi homologado agora no começo do ano. O concurso acabou em dezembro, o resultado foi homologado em janeiro. Então, a partir do resultado da homologação, o concurso tem 2 anos, tem um prazo de validade de 2 anos, vocês podem me chamar durante o prazo de 2 anos, ou no prazo de 4, se eles prorrogarem por mais 2 anos. Eu estou dentro do número de vagas, mas enfim, eles têm essa liberdade para chamar, né, durante esse período. E é um direito subjetivo do candidato. Se está dentro do número de vagas, é um direito subjetivo do candidato de ser nomeado. Então, o STJ vem entendendo isso. Então, no meu caso, por exemplo, eles não podem simplesmente chegar e falar assim, não queremos mais, convocamos 16, que no meu caso somos em 30, convocaram 16, e o tribunal fala assim, olha, convoquei 16 e não pode, mas eu não vou querer mais convocar 14. Eles não têm essa discricionariedade. O STJ já vem entendendo, com base no princípio da eficiência e da moralidade, que é um direito subjetivo do candidato ter o candidato aprovado, dentro do número de vagas, ter o direito subjetivo de ser nomeado. Então, assim, até contraditório você saber que tem vagas, saber que o candidato está aprovado e querer fazer outro concurso, ou não querer aproveitar esse candidato. Então, assim, o STJ tem garantido esse direito, que esse direito nada mais, nada menos do que o próprio inciso 4 e o inciso 4 da Constituição do Estado de São Paulo diz, durante o prazo improrrogável, previsto o aprovado em concurso público de provas ou provas será convocado com prioridade sobre os novos concursados. Então, se eventualmente vem e
e quer retirar esse direito subjetivo, não pode. Então cabe aí o candidato tomar as medidas passíveis aí para sanar qualquer ilegalidade nesse sentido. Então o STJ só vem garantir a moralidade e a eficiência, que são princípios basilares de qualquer administração administrativa, né? Mas o que? É assim que é a vida. Por isso que eu falo, na hora de rezar, reza para passar e ser nomeado logo em seguida, tá? Senão você vai passar a ansiedade que eu tô. Eu vou confessar para vocês que eu tô morrendo de ansiedade. Eu tô morrendo de ansiedade em assumir que eu tô com muita vontade, muito gás em querer. Mas assim, ao mesmo tempo, aí você fala, mas você tá tranquilo, né, professor? Não, tranquilo. Tranquilo, eu quero só voltar no dia que eu tomar posse, né? E aí eu fico tranquilo e venho sempre para gravar aula, tá? Isso aí é um compromisso meu, então pode ficar tranquilo, tá, gente? Não tem essa não. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no caso, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aqui é muito importante porque o inciso 5 é também mais ou menos o que a Constituição, no seu inciso 5, também fala. Fala assim, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, aqui, na verdade, nós estamos vendo que a redação do inciso 5 da Constituição do Estado de São Paulo é a mesma da Constituição Federal. Mas vamos lá, o que é cargo em comissão? Cargo em comissão é quando qualquer pessoa é nomeada para exercer esse cargo, que é um cargo que pode ser ocupado por servidores públicos efetivos ou não. Pode ser, ou seja, titularizado por qualquer pessoa. Não depende de concurso público. Então é que nem o caso, os magistrados têm direito aos assessores, são cargos de comissão. Eu posso nomear ou servidores do próprio tribunal ou nomear pessoas que não são servidores, pessoas que vão adentrar o serviço público. Então, neste caso, é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, eu não preciso fundamentar o porquê da nomeação, como também não preciso fundamentar o porquê da exoneração. Então, trata-se aí desse direito. A função de confiança é uma função autônoma. No caso aqui, é destinada às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e só pode ser exercida por servidor público permanente. Então, no caso, assim, às vezes as funções públicas, as funções de confiança, são funções aí, vamos supor, num setor administrativo, onde pessoas, servidores, tem muitos na Justiça Federal, muitos servidores, eles são agraciados com funções de confiança, porque através da função de confiança, o sujeito pode trabalhar, pode estar exercendo a função, mas está desvinculado de qualquer cargo ou emprego. Na verdade, é um plus, né? É um plus, por exemplo, TRE. TRE tem muito disso, do sujeito pegar e ser promovido a essa função de confiança a seu chefe, ou seu diretor, ou ser assessoramento, enfim, de departamentos. Então, neste caso, a função de confiança é isso, mas é destinada. A diferença entre o cargo de comissão e função de confiança, cargo de comissão pode ser por qualquer pessoa, e a de confiança só por servidores públicos efetivos. E temos aí essa questão muito importante, que a gente tem que entender que para a nomeação é de livre nomeação, mas não é tão assim de livre nomeação, porque nós temos a súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13 traz a questão do nepotismo, onde proíbe aí a nomeação de parentes, de filhos, de pessoas de até ter com afinidade colateral ou por afinidade até terceiro grau. Então não se permite para esses cargos a nomeação de pessoas parentes. Mas eu quero aqui abrir uma observação muito importante. Aqui está falando, não poderão ser nomeados
Olha lá, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo, comissão de confiança ou ainda de função. Ó. É proibido para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta. Só que aqui já existe essa limitação. Aqui não fala em secretarias. Então hoje, se eu for o governador, eu posso nomear como secretário meu irmão, minha esposa, a primeira-dama. A primeira-dama é nomeada para cargo de secretaria. Então, neste caso, é possível. Não é possível para cargos de função, de confiança e cargos de comissão. Mas secretarias é possível sim a nomeação de parentes. Então, ainda continua-se a possibilidade da nomeação de parentes. E aqui o nepotismo, proíbe-se o nepotismo direto e o nepotismo cruzado. Ó, você nomeia o meu filho, que eu vou nomear o seu filho aqui. Você do Ministério Público nomeia o meu filho aí, que eu aqui vou nomear o seu filho. Não pode. Esse nepotismo cruzado também não pode. Eu, particularmente, infelizmente o brasileiro ele não soube respeitar a questão do cargo livre de nomeação, porque eu entendo que existem pessoas e pessoas. Eu conheci pessoas que na época eram filhos de juízes, desembargadores, que exerciam um papel assim fantástico. Eram pessoas muito boas e estudavam e dependiam daquilo, né? Mas também vi situações em que o cara só pegava, passava lá só para dar um oi, bom dia e ir embora. Ficava mamando no tribunal, enfim, já presenciei isso também. Então, enfim, através dessas pessoas más, dessas pessoas imorais, veio aí essa súmula vinculante para acabar com essa situação. Que realmente, enfim, não sabe se quis abusar da liberdade, acabou aí vindo a súmula para regular sobre o assunto. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto do artigo 8º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal diz: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. A diferença é que a Constituição Federal não limita ao artigo 8º e a Constituição Estadual limita ao artigo 8º da Constituição. O artigo 8º aqui, vamos ver um pouco o artigo 8º da Constituição? Então, olha só para a gente compreender. Então, é garantido ao servidor a associação sindical. O direito a se associar sindicalmente, até para poder ser representado nas discussões, enfim, isso é muito importante. Está aqui, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, ó, as regras. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, olha só que interessante. O Estado não pode proibir de nascer organizações sindicais, mas pode exigir o registro para ter um controle de quais são essas organizações. E também não pode interferir ou intervir sobre essa organização sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então aqui também tem uma organização na hora da criação. Não pode se criar 10 associações dos trabalhadores municipais, não. Tem que se respeitar uma organização para ter um controle, para ter uma unidade, para ter um diálogo. Então não pode haver ramificações, é uma só. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, aqui a pessoa o funcionário que se filiou ao sindicato,
ele não precisa dar a cara a tapa. Quem vai dar a cara a tapa é o sindicato. É o sindicato que vai brigar pelos direitos do seu associado. Então é muito importante isso. A defesa, o papel da importância do sindicato na defesa dos interesses coletivos ou individuais. Deixa eu ver aqui. Opa, eu errei aqui, gente. Desculpa que eu errei. Isso. Próximo. A Assembleia fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio de sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, aqui, a Assembleia Geral fixará contribuição. Então, na verdade, aqui, lógico, o sindicato precisa se manter, então você paga aí uma contribuição. Eu mesmo paguei a contribuição dos professores, né, sindicato dos professores aqui do estado de Mato Grosso, né? Muito contra gosto, diga-se de passagem, mas foi descontado no meu salário, né? Até porque, eu falo assim a contragosto porque hoje a profissão professor ela só é valorizada aqui em cursinhos, né? E não em faculdades. Aqui fica a minha crítica. A faculdade ela não valoriza, em termos salariais, a função de um professor. Então isso não é a realidade de Mato Grosso, é a realidade do Brasil inteiro. Não que eu ganhe mal, mas poderia ganhar melhor, né? Mas assim, é aquela história que eu falo para vocês. Eu não faço isso aqui por dinheiro. Eu faço isso aqui por amor. Vocês olham, vocês me conhecem. Quem já assistiu minhas aulas sabe que eu faço com muito amor isso aqui. Não é hobby. Cara, eu odiava quando o professor falava, é hobby. Você vai fazer por... Eu faço aqui por hobby, eu não preciso disso. Eu odeio o programa. Eu não preciso disso. Fala sério. Claro que precisa. Claro que precisa, então. Ou senão, eu também sou... Eu sofro bullying, gente. Eu sofro bullying. Eu sofro bullying de vocês. Eu recebo muita mensagem assim, tipo... Professor, o senhor só dá aula? Só? Eu sou vítima de bullying. Só dá aula, né? Pô... É a vida de professor, gente. Continuando. Aqui é importante, sim. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, ninguém é obrigado. Professor, mas se o sindicato conseguir a decisão, vai valer? Aí vai depender do caso, da decisão e do caso concreto. Se aquela decisão também fará jus o trabalhador não sindicalizado. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, negociações coletivas de trabalho não é intuito de... A lei diz algo, os trabalhadores querem algo, então a negociação. Vamos negociar a possibilidade do que a lei dá e a possibilidade dos trabalhadores, né? Inciso 7º. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, o aposentado, mesmo estando aposentado, ele tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais, porque tem experiência, ele sabe trabalhar isso, é um cara que viveu, então é um cara que pode estar na gerência do sindicato, isso é muito importante. Inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Isso aqui é muito importante porque dá uma estabilidade. Não é fácil ser presidente de sindicato. Você tem que dar a cara a tapa. E às vezes, por conta disso, existe uma perseguição. Então, para evitar essa perseguição, tem a chamada estabilidade. A possibilidade de continuar no emprego, salvo se for comprovado que ele cometeu falta grave. Então, ele não vai poder ser demitido, né? Salvo as disposições desse artigo, aplica-se à organização de sindicatos rurais e as colônias de pescadores atendidas as condições que a lei estabelecer. Então aqui diz, olha, vamos aplicar também as colônias, as questões rurais, tudo aquilo que possa ser preenchido com relação à sindicalização. É importante o processo de sindicalização, porque
A Constituição entende que é uma forma de diálogo, é uma forma de representatividade, onde é a dar a voz ao trabalhador. Então, vamos continuando. Diz assim, o inciso 7º da Constituição do Estado de São Paulo. O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou no caso previsto no inciso 23 desse artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Então, olha só que interessante. Aqui, não, é isso mesmo. Aqui, na verdade, estou continuando. É isso mesmo. Aqui já é o inciso da Constituição Estadual de São Paulo, o último inciso da nossa aula. Aqui está dizendo o quê? Que o servidor e o empregado público terão estabilidade. Aquilo que o artigo 8º já diz, que terão estabilidade. E mais, que essa estabilidade será de 1 ano, salvo se cometer. Então, ele repete o artigo 7º da Constituição de São Paulo, repete o inciso... O inciso 7º repete o inciso 8º do artigo 8 da Constituição, que é você dar garantia àquele que esteja concorrendo para aí as eleições de sindicato, do diretor do sindicato, enfim, faça parte da chapa, não é fácil dar cara a tapa, né? Então, meus queridos, basicamente é isso, é um assuntinho meio chato, né? Fica muito cara crachá, mas é importante. Então, hoje eu encerro com vocês essa segunda parte da aula, né? E na próxima aula eu vou continuar falando do artigo, terminar o artigo 115 e falar do artigo 116. Então, a análise da nossa Constituição será então em 3 aulas. Análise rápida, tranquila, para que você possa aí buscar atingir seus objetivos, atingir os seus resultados e suas metas, tá? Isso é muito importante. Então, muita força, muita alegria, muita paz no seu coração e aguardo você na nossa próxima aula, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo encontro.